Fechou, pessoal? Tranquilo? Vamos começar agora então matéria assim, ó, prepara o coração. Agora a gente vai começar morfologia. Morfologia. O que é morfologia, pessoal? Morfologia é basicamente as classes de palavras, tá? Classes de palavras morfologia. Tudo bem? O que cai de morfologia? Quem está fazendo mais questão? O que cai? Classe de palavra, adjetivo. A grande classe de palavra são os adjetivos. A grande classe de palavras são os adjetivos. O que cai, pessoal? Adjetivo de relação ou relacional, que é a mesma coisa que adjetivo classificador, ou adjetivo qualitativo, que é a mesma coisa que adjetivo modalizador. Veremos tudo isso. Relaxa, tá? Tudo isso a gente vai ver. Também cai adjetivo com valor explicativo ou com valor restritivo. Se o adjetivo está explicando ou se o adjetivo está restringindo. Isso também aparece, tá? Aparecem também, lá nas funções sintáticas, locuções que tenham ou não tenham valor adjetivo. Aquelas locuções adjetivas. Parede de pedra. De pedra caracteriza a parede. Certo? Referencial de qualidade não caracteriza. Daí a gente tem que ver qual é a situação em que caracteriza ou em que não caracteriza, tá? O que mais cai de adjetivo, pessoal? Eles põem umas questões meio interpretativas, que é assim, ó, em qual alternativa o adjetivo vem explicado? Aí tu tem que ler e procurar em qual delas o adjetivo tem uma explicação ou não tem uma explicação. Eles colocam graus de adjetivos. Sabem graus? Se é superlativo, se é comparativo, se é de superioridade, de inferioridade, se é grau normal, se é analítico, se é sintético, se é absoluto e por aí vai. Então, adjetivos é a grande classe. Além de adjetivos, o que mais? Uma coisa que a gente não está nada acostumado a fazer, pessoal, que é o quê? Valor semântico das preposições. Sim. Se as preposições estão indicando tempo, lugar, modo, opinião, destinação, finalidade, a gente não está acostumado a ver valor semântico de uma determinada preposição. Eles colocam valores semânticos de preposição. O que mais? Como aposto especificativo. Entra aqui, mas até não é o que eles mais nos cobram. E cobra-se bastante também estranhamente artigo. Eu fico super feliz porque eu acho que é uma coisa super importante de texto. Quando é que se usa um artigo definido ou indefinido? Por que se usa o definido ou indefinido? Para que serve um? Para que serve o outro? Eles cobram isso o tempo inteiro em chatíssimas questões teóricas. Chatíssimas questões teóricas. Então a gente vai ter que saber alguns destes elementos aqui. Pode ser? Vou começar com vocês, pessoal, por um simplesinho, assim, fazer uma antessala. Eu vou ver com vocês primeiro as preposições. Tá? Vamos começar pelas preposições. Preposições. Tá? O que fazem as preposições, pessoal? Para que serve uma preposição? Preposição é uma estrutura que faz o quê? Une, junta, liga, conecta, né? Palavras, termos, segmentos maiores do texto. Sabem decoradamente quais são as preposições da língua portuguesa? Olha aqui que bonito. Calma, calma. Com a letra A são 4. A, ante, não anti, ante, após, vamos botar em ordem alfabética, após, até. A, ante, após, até. A, ante, após, até. Eu fui a lugares bacanas, parei ante o prédio, chegarei após as 9 horas, caminhou até a praia, tá? A, ante, após, até. Duas com C. Com, contra. Eu conversei com Maria, eles lutam contra a verdade. Duas com D. De. Desde. Sem U, né? Não é Deus. Não, tô brincando. Né? Eu sei que isso nem é uma dúvida. Desde. Isso é uma coisa que eu vejo às vezes no
Não, nem vou falar. Não, isso é uma coisa que eu vejo às vezes na internet, tipo assim, no nível preparatório para concursos públicos, umas dicas que tu diz assim, não é possível que alguém esteja se preparando para concurso, tem esta dica, sabe? Então a pessoa vai lá e dá uma dica, tipo, desde, não é Deus de, né? Tipo assim, né? Ele me ama, não ele me ama. Tipo assim, que pra que concurso, né? Tem que dizer, tipo, é um concurso muito inicial. Desde. Ele estava de sapatos, luta desde a juventude, com E. Em, entre. Ele estava em casa. Parei entre duas pessoas. Depois qual é a próxima letra? P. 3 com P. Para, perante, por. Para, perante, por. Ele foi para o interior do estado. Perante essa situação não soube o que fazer, nós lutamos por uma vida melhor. E 3 com S. Sem. Sob. Sob a posição acima ou abaixo? Abaixo. E. Sobre. Sem, sob, sobre. Sem, sob, sobre. Tá? Essas são as preposições. Ele estava sem camisa, estava sob a coberta, parou sobre a faixa de segurança. Essas aqui são as preposições. Que é que mais se cobra? Uma coisa que a gente não tem muito como treinar em vocês, tem só como mostrar para que vocês vão se habituando com esse tipo de coisa. Primeira coisa que nos interessa aqui, eu acho, é o valor semântico das preposições. Tá? Valor semântico das preposições. Uma preposição pode ter muitos diferentes valores semânticos. Já viram essas questões? Não. Valor semântico das preposições é sublinhar um trecho em cada uma das alternativas. Sublinha um trecho em cada uma das alternativas e aponta o tipo de relação. Entendem? Ele foi de carro, é lugar. Tu tem que dizer se é verdadeiro ou se é falso. Certo? Ele foi para a praia, a noção é de finalidade. Tem que dizer se é verdadeiro ou se é falso e por aí vai, tá? Então é marcar a preposição e dizer o tipo de valor semântico. Então vamos ver, pessoal, se eu digo assim, ó. Vou colocar aqui algumas frases, só pra gente dar uma treinadinha. O carro de Paulo estragou. O que acham? Temos uma preposição. Qual é a preposição que nós temos aqui? De, fazendo parte da estrutura de Paulo. O que de Paulo indica? Posse. Nem toda preposição vai ter um valor semântico absolutamente identificável, né? Várias terão, outras não terão um assim tão diretamente, tão explicitamente verificável. Tudo bem? Se eu disser comi um bolo de chocolate. Comi um bolo de chocolate. O que vocês acham, pessoal? Queriam papá? Aqui no penúltimo dia ou no último dia de aula vai ter pudim, pessoal. Sempre tem pudim. Sempre tem... Como não? Quer ficar com dor de barriga comendo mais? Foi uma falha. Deveria ter. Era pra ter, era pra ter. O que vocês acham, pessoal? Eu comi um bolo de chocolate. Vocês acham que o bolo era de propriedade do senhor Chocolate? O que é de chocolate? Não. Matéria? Matéria, pessoal. Aqui é matéria. Sabor é bom. É a matéria da qual é feito o bolo, certo? Então aqui seria uma lógica de matéria. O que mais, pessoal? De qualquer coisa?
Sim, sim, aham. Portão de ferro, porta de madeira, seria a mesma lógica. O homem chegou do interior. O que é do interior? Como lugar? Claro que é lugar, pessoal. Claro que é lugar. Do interior. Uma lógica de lugar. E tem uma coisa que eu gosto muito de salientar, porque eu acho interessante de ver, né, pessoal? A gente usa a língua, a linguagem, instintivamente muito bem. Concordam? Não, assim, tipo... o carro do Paulo. Tu quer estabelecer uma relação de posse, só que tu não pensa com que preposição eu estabelecerei posse. Preposição de. Tu fala o bolo de chocolate. Sacaste a matéria? Não, né? Sai no instintivo. Se ele dizer ele chegou do interior, é claro que tu tá dando uma indicação de lugar. Agora, o mais estranho, pessoal, é que se tu faz o caminho oposto, aí vocês não sabem responder o que usaram. Bolo de chocolate, o que é o chocolate? É a matéria do bolo. Fala, Vânia. A preposição só não vai ter semântica quando for introduzir um objeto indireto? Isso, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que é outra das perguntas que é feita na nossa banca. Se estiver introduzindo o objeto, não tem valor semântico. Mas depois a gente vê isso também. Tá? Fala, meu cara. Uma lista dos valores semânticos mais comuns que eles fazem. Essa. Não, porque não, é que eu acho uma banca muito canalha, pessoal, assim, nesse sentido, porque assim, sabe o que quando eu digo que é canalha, o que eu acho? Eu acho assim, eu acho que uma boa questão é a questão que testa o bom senso do candidato e a capacidade dele de avaliar um fenômeno da língua. Isso é uma boa questão. Uma questão que está numa observação da página 369 da gramática do Bechara não é uma boa questão. Não está testando nada. Não está testando nada. 99% dos bons professores de português também não vão ter certeza absoluta, porque tu não sabe o que está em cada observação de toda a gramática do Bechara. Então isso é meio sacana, porque assim, com certeza absoluta, os muito mais habituais são finalidade, lugar, companhia, alguns que eu vou citar aqui. Agora, nada impede que eles ponham um por distributivo, sabe? Tipo assim, ele tomou o remédio por dias. Ele tomou remédio todos os dias, o remédio foi distribuído em vários dias, aí a noção é de distribuição. Mas isso é o tipo de coisa que uma coisa é eu te falar e tu entender. Outra coisa é aparecer um por dias e tu não pensar em tempo, tu pensar em distribuição. Aí eles vão lá e põem distribuição na prova. Aí tu diz da onde eles tiraram, vai no Bechara que deve ser de lá. Vai ter uma que vai estar por dias, ou por semanas, ou por meses, ou por anos. Eles fazem estruturas muito paralelas. Eles se baseiam basicamente no Bechara. Sim, tem Cunha e Sintra também, tem coisa que está no Cunha e Sintra e não está no Bechara. Por exemplo, adjetivo relacional o Bechara não cita. Mas o Cunha e o Sintra citam. Mas o que eu estou dizendo assim não é nem propriamente Bechara, é que o Bechara é o gramático mais completo. Mas é ir lá e procurar assim, é isso aqui que eu vou botar. Que está numa gramática clássica da língua, entendeu? E aí tu vai lá e coloca. Então é muito mais uma questão interpretativa do que de outra coisa. Eu quero só dar um pouco de repertório para que vocês possam pensar de maneira mais clara quando forem fazer a prova. Se eu digo de noite, ele parecia bonito. 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 O que é esse de, pessoal? Hã? Tempo. Se eu dissesse, ele estava, desculpa, Mari, de cócoras. É o modo como ele estava. É assim, a gente vai ter que olhar e vai ter que ver de acordo com a frase na qual está inserida, qual é o valor semântico que vai ter. Se eu digo assim, ó, o rapaz falava com convicção. Modo, vocês acham? A maneira como falava. Modo ou maneira? Maneira ou modo? Não, mesma coisa. É modo, a noção é de modo. E o rapaz falava com convicção, de modo convicto, de maneira convicta, convictamente. Modo. Modo. Uma que caiu na prova que a gente fez ontem foi de companhia, né? Isso, que é certamente é a que mais cai. Tem de instrumento também, né? Tem também. Aham. Cortou-se Isso. Se eu digo assim, ó.
Cortei a grama. Cortei a grama com uma foice. Cortei a grama com uma foice. O que vocês acham que é com uma foice? Instrumento. É o instrumento de que eu me utilizei para cortar a grama. Agora, se eu dissesse eu cortei a grama com rosa, imaginariam que eu peguei a rosa pelos pés e saí desbastando a grama com a cabeça dela, por exemplo? Ou vocês pensariam numa lógica de companhia? Aí seria companhia. Não há lógica absolutamente nenhuma. Essa mesma frase substituindo uma foice muda a lógica de relacionamento na nossa cabeça e a gente vai para uma outra concepção diferente. Se eu digo eu cortei a grama com rosa. Com rosa, pessoa com Paula? Ah, vocês pensaram com uma rosa? Não, com a Manuela. Cortei a grama. Seria com companhia, não é? Produto? Digamos. Cortei a grama. Seria estranho, Tuiane, mas sim. O que é rosa? É o nome da minha foice. Tava eu e a rosa lá. Poderia ser, mas seria estranho. É mais fácil pensar que a rosa estaria junto comigo. Aqui com uma foice seria instrumento. Instrumento. Tudo bem? Se eu digo assim, eu caminhei com Maria. Pessoa, né, a Maria? Uma pessoa. Normal, pessoa. Eu caminhei com Maria. O que vocês me diriam que é com Maria? Hã? Companhia. Com Maria é companhia. Habituar-se, certo, pessoal? Habituar-se, porque quando se fala em valor semântico de preposição, a gente fica até meio assim, o que é o valor semântico da preposição? É qual é a noção que é expressa pelo elemento que é introduzido pela preposição. Se eu digo para vocês assim, ó, ele sempre falava de arte. Ele sempre falava de arte. O que é esse ideia, vocês acham? Certamente assunto. Não seria assunto? Ele sempre falava de arte, ele sempre falava sobre arte, ele sempre falava a respeito de arte. Então tu vai ter um D aqui que está introduzindo o assunto. Eu sorri, pessoal, da pergunta do Renato, porque assim, ó, se tu for pra gramática, tipo, ontem tava eu lá com a gramática aberta, dando uma revisada disso aqui pra trabalhar com vocês. Tipo, tu pega o Bechara lá, tu tem 18 previsões de preposição de. Tu tem 15 previsões de preposição em. E aí, de maneira super, algumas que tu olha e diz assim, por que isto aqui é tal lógica e não tal? Por exemplo, aqui eu até guardei, que eu comentei com vocês, por dias. Pra mim, a noção é muito temporal. Muito temporal. Só que a FGV é o tipo de banca que colocaria como distribuição e não tempo. Entendem? Ou a FGV é tão cretina que talvez colocasse tempo para considerar errado e dizer, te peguei, era distribuição. Entendem isso? Aí tu vai ver da onde tirou, de algum item de algum gramático bem sério, né? Então é por isso que a gente tem que contar com aquilo que é mais razoável, mais plausível de a gente chegar. É bom. É bom. Na gramática? Acho que sim. Eu estou em casa. Eu estou em casa. O que o em introduz? Hã? Lugar? Uhum. Em casa é lugar. Não, sabe por que eu testo, pessoal? Porque vocês são machões aqui na aula, na prova não. Aqui, sabe? Aqui assim, ó, porque aqui é irresponsável, né? Mas na prova vocês mesmos se questionam. Na prova vocês fazem pra vocês a cara que eu faço. Tu chega e diz assim, é lugar. Muito óbvio se for lugar. Tem que ser outra coisa, não pode ser lugar. É, lugar. Mas eu digo, né, quando eu digo café tá abalado, é assim, né? Mesmo? Não sei. Isso.
Aí aqui eu mimo vocês bastante, dou chocolatinho, tem papá no intervalo e coisa e tal. Aí depois eu... As bolachas princesas não tem. Pô, mas tem outra? Já tem a princesa que eu vi. Reclamou do lanche ainda, vê se foi. É porque no outro por Não, ela veio alternadamente. A princesa foi muita sacanagem. A história da bolacha princesa é assim. Quem aqui já comeu bolacha princesa? Bolacha princesa é um tipo de bolacha mau caráter, vendida no Zafari, que custa R$14,90 o pacotinho. Aí uma aluna traz uma vez. Ai, prof, essa é ótima. Dá uma aprovada. Aí todos os alunos... que bolacha é essa, né? Coisa e tal. Daí tu traz qualquer outra bolacha, as pessoas dizem o quê? Ah, não é uma princesa, né? Não, os cursos dão bom também. Se eu digo assim, pessoal, ela estava em prantos. O que é em prantos? É o modo como ela estava, certo? Eu paguei em cheque. É o modo como eu paguei ou o instrumento de que eu me utilizei para pagar. Depende se você vai analisar por um viés ou se você vai analisar por outro viés, tá? Não, mas não tem problema. De modo geral, pessoal, vocês vão ver que nas questões da prova de modo geral tem um. E não fiquem muito angustiados assim, ó. Bah, esse aqui eles dizem que é lugar e parece muito lugar. A B eu nem entendi. Então marca E. Marca a que tu achou bem parecido. Porque nem toda preposição vai ter um valor semântico assim tão absolutamente direto, tá? Além do distributivo, mais algum exótico? Não, cara, não, eles fazem muito assim, a gramática faz muitas divisões, mas a banca não faz, que é tipo assim, lugar de onde, lugar para onde, lugar onde, entendem? Tipo, ele veio do interior, é lugar de onde, foi para o interior, é lugar para onde, estava no interior, é lugar onde, cada coisa dessa é um tópico, num tu tá vindo, no outro tu tá vindo, no outro tá indo, no outro tá estático, é mais nesse sentido, tá? E mais uma coisinha das preposições, pessoal, depois a gente faz um intervalo. Mais uma coisinha das preposições. Onde aonde vocês sabem usar, né? É isso que eu tava pensando. Tá, depois a gente vê então. Relaxa, relaxa. Momento, não é esse o momento, mas depois eu vejo. Me lembre. Que preposições fazem, pessoal? Preposições, além das preposições, existem as chamadas locuções prepositivas. Trabalhamos? Não. Sim, não. Locuções prepositivas. O que é uma locução prepositiva, pessoal? Trabalhamos? São expressões terminadas por preposição. Tudo bem, pessoal? Não, ainda não. Isso é outra coisa, isso é locução adjetiva, que daqui a pouco eu vou falar também, tá? Locuções prepositivas são expressões que terminam em preposição. Por exemplo, de acordo com. É uma locução prepositiva. Um grupo de palavras que equivale à preposição. Tudo bem? Se eu digo assim, para mim, essa história é falsa. O para mim indica uma opinião e é introduzido por uma preposição. Relaxa aqui, ó, pessoal. Vamos relaxar aqui, senão vocês vão deixar muito marcada a face de vocês. Relaxa aqui, tá? De novo. Para mim... O que eu tinha falado? Ninguém ouviu? Não. Tá. Que alegria para um professor. Para mim, essa história é falsa. Para mim, essa história é falsa. Concordam que para mim exprime uma opinião? Sim. Sim ou não? Sim. E é introduzido por preposição. Sim. Certo? Se eu digo, de acordo com a minha impressão, essa história é falsa. Vocês concordam que de acordo com a minha impressão segue sendo uma opinião? Sim. Seria um equivalente a para mim? Só que se eu te perguntar o que é de acordo com, não é uma preposição. De acordo com é o quê? Locução. Locução prepositiva. É uma expressão terminada em preposição. Tudo bem? Outra hipótese, pessoal. A respeito de... que equivale quase que diretamente a qual preposição?
Nós falávamos a respeito de arte, nós falávamos sobre arte, nós falávamos de arte. Então, diferentes preposições ou locuções prepositivas podem introduzir uma mesma lógica de sentido, certo? Então, assim como eles sublinham uma preposição, eles podem sublinhar uma locução prepositiva. O que a locução prepositiva está introduzindo? Pode estar introduzindo uma lógica que seja de causa, de consequência, de todas essas circunstâncias que nós estamos vendo. Por exemplo, pessoal, ao encontro de, que nós vimos, ao encontro de, seria uma lógica de quê? De concordância. Concordam? As opiniões deles vão ao encontro das minhas. Elas concordam com as minhas. Também tem outra, qual? De encontro a locução prepositiva. Uma locução prepositiva, ela tem uma preposição que equivale? Não necessariamente. Não necessariamente. Ela é uma estrutura que cumpre função similar, semelhante à das preposições, mas ela não necessariamente vai ter uma locução, vai ter uma preposição absolutamente equivalente. Tá? Por exemplo, aqui, ó, ao lado de. Ao lado de. Não tem uma locução, uma preposição que te dê exatamente a mesma noção de ao lado de. Às vezes tu tem que apelar para a locução prepositiva para conseguir expressar exatamente o que tu quer expressar. Se eu digo assim, ó, eu parei ao lado do palco, a lógica é de lugar. Só que não é a mesma coisa que dizer eu parei do palco. Né? O de sozinho não consegue, tu precisa fazer ele fazer parte de uma locução para conseguir expressar uma determinada circunstância. O que mais, pessoal? Frente a... E por aí vai, tá? O que nós temos que lembrar, pessoal? Locuções prepositivas são aquelas que apresentam o quê? Preposição no final. Preposição no final. Preposição no final. Isto é uma locução prepositiva. Tudo bem? Tranquilo? Tá. De que mais as preposições participam, pessoal? As preposições também participam do que nós chamamos de locuções adjetivas. Isso tudo é matéria de prova, tá? Confia em mim. Locuções adjetivas. O que é uma locução adjetiva? Uma preposição mais um substantivo que equivalem a um adjetivo. A locução adjetiva é formada por uma preposição mais substantivo. É preposição mais substantivo. E este conjunto equivale a um adjetivo. É utilizado para caracterizar um outro elemento. Certo? Sim ou não? Isso aqui, pessoal, é uma coisa que vocês têm bastante dificuldade. Bastante dificuldade. Quer ver? Como assim? Se eu digo assim, o amor de irmão é fundamental para um ser humano. Qual é a classe de cada uma das palavras que nós temos aqui dentro? Classe. O que é o? Artigo. Amor. De. Irmão. Mas de irmão formam um conjunto. O que é de irmão? É uma preposição mais um substantivo que formam o que nós chamamos de uma locução adjetiva. E para que serve essa locução adjetiva? Caracterizar o amor. Enxergam isso? Neste caso, nós temos um adjetivo 100% correspondente, sim ou não? Sim. Temos. De irmão é o quê? Fraterno. O amor de irmão é a mesma coisa que o amor fraterno. Fácil ou difícil? Ah, prof, muito barbada. Muito barbada. Não, sabem qual é a questão, pessoal? É assim, ó, é bem fácil quando nós temos um adjetivo bem correspondente.
De irmão fraterno, de pai paterno, de mãe materno, de couro. Courino, coureo, courel. Tem aquelas listas de Mas as listas são falsas. As listas são falsas porque a imensa maioria das listas de locuções adjetivas empilha locuções adjetivas que têm o adjetivo imediatamente correspondente. E aí te mostra que de mãe é materno, de pai é paterno, sei lá, de rio é fluvial, de chuva é pluvial. Essas que tem, e tem umas que não tem. Que não tem. Tipo, de pedra não tem. Ah, o muro pedregoso. Pedregoso é uma coisa diferente. Pedregoso não é a mesma coisa que de pedra. Hã? Isso, mas é isso que tem que saber, pessoal. Se tu tem uma dupla formada por preposição mais substantivo, qualificando um substantivo anterior, o que que a gente faz? A gente faz com que isto aqui equivalha a um adjetivo. Entendem? Posso te dar mais uma informação que eu não vi na FGV, mas que eu acho que é o tipo de informação que a FGV poderia te dar. Esta preposição, neste uso, esta preposição é um transpositor. Essa preposição é um transpositor. Por quê? Isso. Porque ela transpõe a classe de uma palavra e faz com que ela possa passar a desempenhar uma função que não é precípua desta classe. Um substantivo não consegue cumprir a função de imediatamente caracterizar. Não teria como dizer o amor irmão. Quem caracteriza é o adjetivo, o amor fraterno, o amor familiar, o amor paterno, o amor delicado. Tem que ser um adjetivo. Por que que essa preposição é chamada de um transpositor? Porque ela permite que uma palavra de uma classe gramatical haja como se fosse de outra classe gramatical. Aqui o substantivo irmão é transposto à condição de adjetivo pela presença da preposição de. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? Por que que ela é um transpositor? Porque ela permite que uma classe de palavras desempenhe a função de outra classe. É a mesma coisa que o artigo faz. Troca um substantivo ou... Transpõe uma classe gramatical. Só que daí não. Daí não é fazer com que uma classe de palavras possa cumprir a função de outra. Ela faz com que se transforme especificamente em outro. Irmão aqui não é um adjetivo. Irmão é um substantivo que não virou adjetivo. Se te perguntarem qual é a classe de irmão, irmão é substantivo. Mas ele, pela presença do transpositor de, age como se adjetivo fosse. Certo? Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Sim. Entendem isso aqui? Difícil não é, né? Só que tem vários, pessoal, tipo assim, ó, a janela de vidro. O que que é de vidro? Não, uma locução adjetiva. É uma locução adjetiva, mas tu tem um adjetivo exato para de vidro? Dia de sol. Ensolarado. Dia de chuva. Chuvoso. O que mais? Meia de algodão. Não dá para algodoada, porque algodoada nos pareceria outra coisa. Parece que por dentro da meia ela é fofinha, não parece? Não parece que é a matéria de que ela é feita. Então nós não temos um adjetivo exato para de algodão. Outra coisa que aparece na nossa prova, pessoal, depois eu vou botar mais exemplos disso aqui, mas outra coisa que aparece na nossa prova, ele diz assim, no enunciado, muitos adjetivos podem ser representados por locuções adjetivas. Assinale a alternativa em que a locução adjetiva não corresponde ao adjetivo sublinhado. E aí vem deslimitado, sem limites. Tarará, com não sei o que. Tarará, não sei. Aí eles colocam ali uma preposição. E aí a resposta certa era inédito, sem editor. Inédito é sem edição, não é sem editor. É não editado ainda, mas não é sem editor. Era a transposição incorreta. Então assim, eu dou isso aqui super tranquilo para vocês, pessoal, porque eu sei que esse é o momento que vocês ficam como? Sim, né?
E é assim que vocês vão ficar na prova. Isso aqui tu vai ter que pensar na hora da prova, ver que é um transpositor, que é uma locução adjetiva, que está cumprindo a função que geralmente é de um adjetivo e por aí vai. Se eu digo assim, ó, eu comi um bife acebolado. É a mesma coisa que com cebola? Eu acho que a mesma coisa não é, porque ficaria um pouco ambíguo. Tu não sabe se é bife acebolado, que é um tipo de bife especialmente feito, ou se eu comi bife e uma salada de cebola. Entendem isso? Bife de cebola também não rola, né, pessoal? Porque não tem bife de cebola, né? Por exemplo, o sentido literal da palavra acebolado não é desprovido de cebola? Não. Não? Não. Nem sempre o A é prefixo de Não, ao contrário. Eu acho. Não, mas é que nem sempre o A vai ser prefixo de negação. Neste caso não é, com certeza. Não, com certeza não. Tá? Eu quero um bife acebolado, te trazem. Como assim, rapaz? Tu não estudou estrutura e formação de palavras, seu louco. Se fosse o quê, pessoal? A água da chuva. A água da chuva molhou as crianças. Da chuva é uma locução adjetiva? Sim. Da chuva está caracterizando, especificando, particularizando a água, sim ou não? Sim. Então o que é da chuva? Da chuva é uma locução adjetiva. Oi. Ele tem que especificar, né? Tem que, como é que pode ser, que o professor acabou de falar, né? Tem que ir a palavra anterior. Aham. Tá. E um exemplo que não seja. Mostro. Em seguida, tá? Entendido isso aqui? Teria um adjetivo, pessoal, para substituir da chuva? Qual? Pluvial. E se fosse água do rio? Fluvial. E se fosse água do mar? Acho que marítima, não? Não daria? Acho que sim. A água marinha. A água marinha. É, marinha. Não marítima. A água marinha. A água do mar, né? Esse D é um transpositor, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, este D aqui também é um transpositor. Todo mundo entendeu o que eu quero dizer com transpositor, pessoal? Sim ou não? Sim. E carro de João? De João é uma locução adjetiva? Não está caracterizando. Não está caracterizando. O que vocês acham? Depende, eu acho. Não é posse daí? Sim ou não? Que talvez lá no Nordeste Sim. eles estão dizendo esse carro é de João. Mas ele está caracterizando. Exato. Uhum. Sim, ele caracteriza o carro, Tu tá particularizando um carro, não tá? que é do João. Tu tá particularizando um carro, especificando um carro, mesmo que seja uma noção de posse. Aí tu vai dizer, pô, mas não é posse o carro de João? É posse, é uma adjunta nominal, uma locução adjetiva que neste caso vai ter valor de posse. E aí eu peguei o de João, por causa do que o Tuiane falou. Lá em Portugal, pessoal, tem a biblioteca joanina. Só para vocês verem como é adjetivo o do João. A biblioteca joanina é a biblioteca do Dom João. É a biblioteca joanina, só que nem todo nome próprio tem o adjetivo absolutamente correspondente, né? Mas é isso aqui o que nós vamos ter. Se fosse o carro de João também seria uma locução adjetiva que estaria caracterizando o carro. Até aqui viemos, pessoal. Intervalinho, daqui a pouco a gente segue, tá? Pessoal, vamos seguir aqui então nas preposições, só pra gente terminar isso, o que eu falei pra vocês? Preposições têm valor semântico, tá? Preposições têm valor semântico, temos as preposições com variados valores semânticos, aí temos as locuções prepositivas, expressões terminadas em preposição, locuções adjetivas, expressões iniciadas em preposição que caracterizam um substantivo, e também existem as o quê, pessoal? Existem as chamadas locuções, mas não é a que nos interessa aqui, as conjuntivas. Temos locuções prepositivas, locuções adjetivas e locuções adverbiais. Tranquilo, pessoal? O que são locuções adverbiais? Das locuções adverbiais,
Também participam as preposições, pessoal. O que participam as preposições aqui? Geralmente, nós temos nas locuções adverbiais preposição mais substantivo. Também. Mas daí desempenha papel de advérbio, não desempenha papel de adjetivo. Certo? Então, em vez de estar caracterizando um substantivo, vai estar exprimindo uma determinada circunstância. Se eu digo para vocês assim, ó... Ela chegou de manhã. Ela chegou de manhã. Enxergam, pessoal, que é uma locução de valor adverbial? Sim ou não? Sim. Ela chegou de manhã seria a mesma coisa que indicar uma circunstância de tempo. Então aqui é uma circunstância de tempo. Não está caracterizando um substantivo. Então aqui a gente vai ter uma locução de valor adverbial. Locução adverbial. Toda locução adverbial é uma adjunta adverbial. Hã? Toda locução adverbial. Sim, sim. Ou pelo menos parte de uma adjunta adverbial. Tá? Então aqui tu vai ter uma locução adverbial. De manhã poderia ser uma locução adjetiva? Se eu dissesse o perfume da manhã me agradava, aí seria o perfume matinal. Aí da manhã estaria caracterizando o perfume e aí seria uma locução de valor adjetivo. Neste caso, está exprimindo uma circunstância, então ela é uma preposição de valor adverbial. Mas isso porque a palavra anterior é um verbo? Hã? Isso porque a palavra anterior é um verbo? Isso, porque não está caracterizando um substantivo e na outra está caracterizando um substantivo. Aqui o valor seria de advérbio e na outra o valor seria de adjetivo. Em o perfume da manhã seria o perfume matinal. Ela está equivalendo a um adjetivo. Não, eu digo o perfume substantivo da manhã, daí o perfume, por ser perfume substantivo da manhã, caracteriza. Não sei se tu me entendeu. O perfume ser substantivo aqui Se a classe é... Não, é que eu não gosto dessa questão do ser antes, Tuiane, porque daqui a pouco tu intercala um elemento que não parece ser o referenciado e é o referenciado. Tu tem que ver se vai estar cumprindo a função de um adjetivo que caracteriza um substantivo, sim, no perfume da manhã, e tu tem que ver se vai ser uma palavra que exprime uma circunstância relacionada a um advérbio, a um adjetivo ou a um verbo, e aí o valor vai ser um valor adverbial. Não, foi bem isso que Não, eu só tenho medo de pensar na questão da ordem, porque se eu posso dizer assim, ó, o perfume natural da manhã não está relacionado a natural, está relacionado a perfume. Tu vai ter que ver que tem um substantivo, mas o substantivo está antes, entende? Então tu tem que ver qual é a referência da palavra. Tudo aquilo que a gente viu antes, então, é tudo locução adverbial. O quê? Companhia, com a foice, cortei a grama com a foice, tudo isso é locução adverbial. E algumas adjetivas. Se fosse o carro de João. Que a gente falou desse Isso. trato de substantivo, daí é Isso. adjetivo. Isso. Se está caracterizando, qualificando ou referindo a um substantivo, equivale a adjetivo. Se estiver se referindo a um verbo, a um advérbio, a um adjetivo, aí o valor vai ser substantivo. Vai ser adverbial. Por exemplo, aqui é quando ela chegou. Pensa em qual é a palavra que substituiria o de manhã. Não seria ela chegou matinal, né? Seria ela chegou hoje, ela chegou ontem, ela chegou cedo. Seria alguma palavra de valor adverbial, que está circunstanciando quando ela chegou. Então isso aqui vai ser uma locução adverbial. Se caracterizasse o ela, seria um adjetivo. Sim. Mas não, né? Não. De modo algum. Tá falando de referencial, referencial. Isso não, com certeza. Se eu digo assim, a menina do interior acaba de chegar. Do interior caracteriza a menina, é a menina interiorana. Adjetivo. A menina acaba de chegar do interior. Do interior é de onde ela acaba de chegar. Aí é uma locução de valor adverbial. Sempre vai depender de qual é o referencial. Se está valendo por um adjetivo ou se está valendo por um advérbio. É isso que a gente vai ter que olhar. Certo? Se eu digo assim, ó... Oi? Essa locução adjetiva sempre vai ser adjunta de nominal. Sim.
Locução adjetiva é sempre adjunto adnominal. E locução adverbial sempre é adjunto adverbial. Locução adjetiva é sempre adjunto adnominal. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Ele comprará o carro com certeza. Ele comprará o carro com certeza. Ele comprará o carro com certeza. O que nós temos aqui, pessoal? Locução o quê? Adverbial. Locução adverbial. Equivaleria a dizer ele comprará o carro certamente. Ô, porqueira. Desculpa. Locução adverbial. Professor, Oi. sabe que eu tenho dificuldades de complemento nominal e adjunto adnominal. Dessa forma, o senhor está explicando, não melhora o entendimento? Locuções, falar em locuções adjetivas para depois partir para complemento nominal, adjunto adnominal. Acho que sim. Porque assim pra mim já fica. Não, acho não. que o caminho por aqui Não. Sim. de outro lado. Não, eu também acho. Tanto quando eu trabalho isso aqui em matéria corrida, dou primeiro a preposição e o que ela pode introduzir pra gente falar de locução adjetiva e depois dizer que as locuções adjetivas são adjuntos adnominais. Isso. Isso, acho que sim. Acho que é um caminho. E aí fica assim, ai, que é complemento, o que é? Não. Acho que é um caminho. Tu tem que saber primeiro o que a preposição pode fazer. Abrindo mais aqui. Acho que sim. Por isso que eu trabalho, né? Quando eu dou o extensivo, pessoal, o curso completo de português, eu dou 3 ou 4 aulas só de classes. Que daí quando tu fala isso, as pessoas dizem, mas o que tu dá, né? O que tu fica falando? E não é encheção de linguiça, pessoal. A minha tese, assim, ela é claríssima. Se tu for firme em classes e firme em funções sintáticas, tu é firme no português. Enquanto tu tiver carência em classes e em funções sintáticas, tu vai ficar atrapalhado no português. É um fato. Porque senão o que acontece? Tu olha pra uma frase e tu não sabe o que é o quê. Tu fica, advérbio, né? Tu tem que saber, tipo, pode aparecer na condição de advérbio, pode aparecer na condição de locução adverbial, pode aparecer na condição de oração adverbial, e no fim é tudo a mesma coisa, entendem? Ela chegou ontem, ontem é advérbio. Ela chegou de manhã é locução adverbial, que equivale a um advérbio. Ela chegou quando teve coragem. Quando teve coragem é uma oração adverbial. No fundo é tudo a mesma coisa. É advérbio em forma de advérbio em forma de locução, advérbio em forma de oração. A mesma coisa os adjetivos. O amor materno, adjetivo que caracteriza amor. O amor de mãe, locução adjetiva que caracteriza amor. O amor que uma mãe tem, oração adjetiva que caracteriza amor. Então, adjetivo, locução adjetiva e oração adjetiva cumprem exatamente a mesma função. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. O que nós temos aqui, já que se tocou nisso, é assim, ó. A locução adjetiva vem do adjetivo e desemboca na oração adjetiva. E a locução adverbial vem do advérbio e desemboca na oração adverbial. É como se fossem linhas inteiras do português. Adjetivo, locução adjetiva, oração adjetiva, advérbio, locução adverbial, oração adverbial. É como se fossem desdobramentos e complexificações. E para ver como vocês não pensam, às vezes, não é que seja incapaz de pensar. Não pensa a língua. Porque se eu te digo assim, ele chegou ontem, o que é ontem? Advérbio, pelo amor de Deus. Ele chegou de manhã, já não sei. Quando pôde? Agora tem verbo sem emenda. É a mesma coisa. Ele chegou ontem, circunstância de tempo por uma palavra, advérbio. De manhã, mais de uma palavra introduzida por preposição, locução adverbial. Quando pôde? Conjunção, verbo, oração adverbial. Que bom que saiu assim, uma coisa tranquila. Fiquei lendo no final de semana, né? Podia sair qualquer coisa, né? O meu pai vive fazendo pegadinha pra mim, pessoal. Meu pai põe umas fotinhas muito fofas, assim, daí eu abro a pornografia. Pornografia falada, gritada, e daí e tu nervoso, tu nunca consegue parar na hora, né? Nervoso. Tem uma história que alguns sabem aqui relacionada a uma pessoa próxima da gente, mas eu não vou contar agora porque a minha esposa... Não, é que a minha esposa tá presente aqui hoje, daí é uma história envolvendo a minha sogra. Tá, é que é assim, é uma história assim, bem rapidamente eu vou narrar vocês. Não inteira. Isso, não, mas é tranquila, coisa light. Isso, que a minha sogra tava nos mostrando umas coisas assim, mostrando só.
E aí veio uma frase do namorado, aquelas que entra na tela, assim. E a frase tinha um valor altamente erótico. Mais que erótico, pornográfico. Dava nome aos bois, sabe, assim. E tá aí, tá a minha sogra aqui, eu agachadinho de um lado, olhando fotinho, a minha esposa agachadinha do outro, olhando as fotinho. E aquelas coisas que só na família pode acontecer, porque daí minha sogra ficou apavorada e ansiosa que ficou tentando tirar e com a unha não sai, né? Porque é touch, né? E aí ficou aquilo ali até o momento em que ele sozinho saiu, né? Aí saiu, eu não falo nada, Manu não fala nada e a sogra, seguimos vendo as outras fotinhas assim. Só na família tu pode fazer isso, silenciar e deixar passar, sabe? Passou, pronto, né? Tá tudo tranquilo e coisa e tal. Marcelo, Fala. só uma coisa assim. Então, quer dizer, embora nas duas locuções, tanto adjetiva como adverbial, embora tenha preposição, mas substantivo, uma, que é a adverbial, tem a ver com verbo e a adjetiva com substantivo. Não exatamente assim, mas bem por aí. A adjetiva tem que ter a ver com o substantivo, porque o adjetivo sempre referencia um substantivo. Advérbio referencia um verbo, um advérbio ou um outro... um verbo, um advérbio ou um adjetivo. O mesmo valor que tem o adjetivo tem que ter a locução adjetiva, o mesmo valor que tem o advérbio tem que ter a locução adverbial. Geralmente relacionado a um verbo. O modo, como algo aconteceu, quando algo aconteceu, a causa de algo acontecer e por aí vai. Sim. Tranquilo, pessoal? Fechou? Entendem qual é a lógica? Então aqui nós temos uma locução adverbial, aqui nós temos uma locução adjetiva. Certo? E nós podemos ter um advérbio maior que seja introduzido por uma locução prepositiva. Por exemplo, ele é só introduzido, isto aqui é uma locução prepositiva. Mas tu nota que, por que isso aqui não é uma locução adverbial? Porque isso aqui tem sentido completo. Não tem sentido completo? Sim. De manhã, é quando? Tá aqui. Com certeza, é como, ou uma afirmação, tá aqui. De acordo com não tem uma ideia completa, tem que introduzir alguma coisa. A respeito de não tem uma ideia completa, tem que introduzir alguma coisa. Então se eu digo pra vocês assim, nós compraremos o carro, de acordo com a reunião que tivemos ontem. De acordo com a reunião que tivemos ontem, vai ser um longo adjunto adverbial. Vai estar exprimindo uma determinada circunstância. Se eu digo, nós conversamos a respeito da arte contemporânea, é um adjunto adverbial de assunto. Entendem o que eu estou dizendo para vocês? Não. Ele parou ao lado do curso. Ao lado do curso é um adjunto adverbial de lugar. Entendem? Então assim, só para vocês entenderem, olha para cá que isso é importante. Locução prepositiva é a expressão terminada por preposição que vai introduzir alguma coisa. Isso é a locução prepositiva. O que é a locução adjetiva? É a preposição mais o substantivo que caracterizam o substantivo anterior. O que é a locução adverbial? É a preposição mais o substantivo que exprimem uma determinada circunstância. Certo? E destas três coisas participa a preposição. Fechou, pessoal? Fale, querida. Vai ser transpositor. Vai ser transpositor. Vai ser transpositor. Mais uma vez, tu tem aqui um D na condição de transpositor. Por quê? Qual é a classe de manhã? Substantivo, que está agindo como se fosse o quê? Advérbio. Aqui é o quê? Certeza. Substantivo, que está agindo como se fosse advérbio. Então a preposição também é um transpositor. Está fazendo com que uma palavra de uma classe haja como se fosse de outra classe. A locução prepositiva, se ela tiver sentido completo, ela deixa de ser a locução prepositiva. Não, ela não é. Nunca vai ter. Não, no momento que tu coloca, completa ela vira uma Adjunto adverbial, exatamente. Mas daí não é ela que tem o sentido completo. Ela vai estar introduzindo algo que faz um sentido completo. Mas daí ela vai estar dentro de uma estrutura maior. Tá? E essa, pessoal, foi bem legal a gente ter visto isso aqui, vocês terem me perguntado isso, porque isso não é assim, pessoal, isso não é marketing falso, mas é para explicar o que eu penso hoje em dia. Eu acho que tem várias coisas que não são dadas numa aula por um pressuposto de que elas vão ser muito complicadas e de que o aluno vai se atrapalhar ou não vai entender. Eu acho quase desrespeitoso o pensamento, entende? Eu acho quase desrespeitoso contigo. Sabe quando tu era pequeno e tu perguntava pro teu pai assim, pai, do que vocês estão falando? E teu pai diz o quê? Não te interessa. Não te interessa, não vai entender. A gente fica puto da cara, né? Porque pensa que, não,
Se tem como entender, eu vou entender, eu não sou idiota. Me explica, deixa eu tentar pelo menos, né? É desrespeitoso tu partir do pressuposto que o outro não tem como atingir, sabe? Então quando eu tô dando aula, eu sei que algumas vezes, pessoal, se eu contar para outros professores o que eu faço em aula, eles vão dizer, mas isso é tiro no pé? Tu vai gerar confusão, eles vão perguntar, eles vão entender, não vão entender, eles vão se atrapalhar. A gente convive, não, mas é verdade, a gente convive com as coisas e vai se acostumando. Isso aqui, neste minuto, é uma nomenclatura nova. Mas daí tu estuda, já é uma nomenclatura revista. Aí tu revê 10 vezes, daqui a pouco entrou no teu repertório. O que é uma locução adjetiva, o que é uma locução adverbial, o que é uma locução prepositiva, o que tu tem além das preposições e por aí vai. É isso que eu acho que a gente tem que fazer, pessoal. Tem que confiar no aluno. Claro, alguns vão travar. Vão travar. Tipo, eu sempre narro uma mesma história que alguns aqui já devem ter ouvido, que eu procuro dar aula, quando eu dou aula do português completo, sempre trazendo as matérias anteriores e juntando. Daí um dia eu dei uma aula em que eu não misturei nada. Aí uma aluna chega pra mim e diz, prof, hoje eu adorei. Porque hoje foi bem assim, uma coisa por vez. Eu disse, uma facada no meu coração, né? Porque essa é justamente a aula na qual eu não acredito. Eu acho que tu tem que ficar o tempo inteiro puxando e misturando pra ir se habituando. E hoje eu falo pra vocês bem tranquilo, pessoal, porque quem é meu aluno aqui sabe, é assim mesmo que eu trabalho o tempo inteiro. É tipo assim, isso aqui é difícil, mas eu vou mostrar, a gente vai aprender. É difícil, mas eu vou mostrar, a gente vai aprender. Até porque tá? na prova é um texto que tá tudo misturado. Isso, é um texto em que tá tudo misturado. No Gramática no Texto, que é um curso aqui, pessoal, que eu fiz, teve aula em que a gente trabalhou uma frase. A aula inteira. 3 horas, vendo o que é adjunta nominal, né, locução adjetiva, qual é a regra de concordância, estrutura, oração. É um curso que é um saltão, assim, eu acho, para quem já está num caminho, tá? Anota aí uma observação. Anota aí uma observação. É sobre a FGV? É sobre as preposições e sobre a FGV. É em azul, desculpa. Tá? Anota aí. A preposição que não tem valor semântico, é aquela que introduz o objeto indireto. As coisas começam agora a fazer sentido. Que bom. Não, mas para vocês verem, pessoal, isso aqui é feito, quer ver? Vou até mostrar para vocês. Eu não tô com ela aqui. A gramática do Bechara. Tá em casa a gramática do Bechara, mas quando o Bechara começa a falar de preposição, a primeira coisa que ele faz é explicar que existem 2 tipos de preposição. A preposição que nós chamamos, bastante atenção aqui, a preposição que a gente chama de transpositor e a preposição que é só índice de função sintática. É uma definição dele. A que é transpositor é a que permite que uma palavra haja como se fosse de outra classe. Então passa a ter valor de adjetivo e valor de advérbio. Como adjetivo e advérbio têm sentido, sempre, exprimem alguma coisa, essa preposição sempre tem carga semântica. A que transpõe um substantivo à condição de adjetivo ou um advérbio à condição de... um substantivo à condição de advérbio. Qual é a preposição que é índice de função sintática? A que introduz o objeto indireto. Ela não serve para nada, só para mostrar que aquilo é um objeto indireto. Ela não está estabelecendo posse, modo, meio, nada. Ela está só mostrando que aquilo ali é... Eu já mostro para vocês, estou só explicando antes, daqui a pouco a gente mapeia isso. Então, esta aqui, a locução adjetiva, tem algum valor semântico? Sim ou não? Sim, tem valor semântico. A locução adverbial tem valor semântico? Sim, então a preposição tem valor semântico, porque é ela que está introduzindo a locução adverbial, é ela que está introduzindo a locução adjetiva. Quando eu tenho só um objeto indireto, eu preciso de carinho. De carinho não é um adjetivo, de carinho não é um advérbio. Esse de está ali só para marcar que o complemento é indireto e não direto. Entende o que eu estou dizendo? Como quando tu diz eu comprei o carro. O carro não tem um valor semântico específico, ele só desempenha uma função sintática que é a função de objeto. Entendem isso? Então qual é a preposição que não tem carga semântica, que não tem valor semântico? É aquela que introduz o objeto indireto. Aparece isso na nossa prova? Aparece como? Assinale a alternativa em que a preposição não exprime nenhuma carga semântica.
ou em que a preposição não tem valor semântico. Qual é aquela em que não tem valor semântico? Tu vai procurar aquela que é um objeto indireto. Mas que eu estava lendo, né, sobre esse momento que diz a pergunta, o que é a preposição em qual das alternativas abaixo, a preposição de não desempenhava a mesma função do que as outras. Gente, eu não sabia por onde começar antes. Certamente é disso que você estava falando. Tá? O que eu ditei para vocês aí? Como é que eu ditei? A preposição que não tem valor semântico é aquela que introduz o objeto indireto. Ponto. Anota, segue. Essa preposição é considerada um índice de função sintática. Essa preposição é considerada um índice de função sintática. Estamos entendidos? E eu, assim, em nada duvidaria que a FGV usasse, inclusive, os termos. Assinale alternativa em que a preposição é um índice de função sintática. Assinale alternativa em que a preposição tem valor transpositor, transpositivo ou é transpositora. Transpositor quando introduz essas locuções e vai ter carga semântica. Não é transpositor, é índice de função sintática quando introduz o objeto indireto. Certo? Então, se eu digo assim, ó... Ele precisa de carinho. Ele precisa de carinho. Essa preposição aqui, pessoal, é um índice de função ou é um transpositor? É um índice de função. Tem carga semântica ou não tem? Não tem, serve só para indicar que o objeto é indireto. Indireto. Então quem é que precisa? Ele precisa de quê? De carinho. Isso aqui é um objeto indireto. O que é de? É uma preposição que é só um índice de função sintática. Professor, não chegariam a ponto de cobrar um objeto direto preposicionado? Não. Aparece objeto direto preposicionado, mas não por essa linha aqui. Tá? Não por essa linha. Se tu localizar que é um objeto, direto ou indireto, preposicionado, é só, não tem valor semântico ali. Ali está só indicando um determinado tipo de função. Tá? Inclusive assim, ó, pessoal, vocês querem ver? Se eu digo assim, ó, eu conversei com Paula. Quem é que conversou? Eu conversei com quem? Com Paula. É objeto indireto. Não tem valor semântico. Não tem valor semântico. Certo? Eu deitei com Paula. Eu deitei em companhia de Paula. Certo? Eu deitei com Paula é eu deitei em companhia de Paula. Aí tem valor semântico. Entende o que eu estou dizendo para você? Tem que ver a regência do verbo. Sim, se tiver na condição de objeto, não vai ter função semântica. Se não tiver, vai ter função semântica. Entendido isso, pessoal? Entendemos até aqui? Tudo bem? Felizes? Tá? Tranquilo? Depois a gente vai fazer exercício e vocês vão ver que isso aqui, de fato, aparece. Fala, meu cara. Pela dúvida do colega, assim, não ficou claro para mim ali. Então, o índice de função sintática, ele não vai ter ele no objeto direto preposicionado? Ele não vai ter função semântica, mas ele também não é um índice de função sintática. Por algum motivo ele foi colocado ali, mas ele também não vai ter função sintática. Isso, por causa do objeto indireto. Tá? Isto, vai ter valor adverbial. Fechou, pessoal? Tranquilo? Vamos para agora a classe traumática. Acreditem, essa era só a entradinha. Agora é adjetivo. Tá? Adjetivo. Agora vamos ver algumas coisas a respeito do adjetivo, tá? É a grande classe da nossa prova. Pessoal, essa aula aqui agora é assim, ó, a gente vai ficar 15 dias sem ter aula na turma presencial, né? A gente só volta a ter aula daqui a 15 dias. É absolutamente proibido vocês não estudarem nesses 15 dias essa matéria. E eu quero que vocês revisem essa matéria pouco antes da aula da semana que vem, porque na aula da semana que vem a gente vai precisar disso, porque a gente vai fazer exercícios e não adianta tu estar com isso morto na cabeça. Mesmo. Tem que ter comprometimento com isso. Porque a gente vai chegar, vai fazer exercício e vai precisar desses conceitos aqui que a gente tá vendo. Tá? Tranquilo? Pessoal, o que as outras bancas costumam cobrar sobre adjetivo?
É o basical. Básico, né, pessoal? Tipo assim, adjetivo está caracterizando o substantivo. Fechou. Anteposto ou posposto muda o sentido ou não muda o sentido. Fechou, né? Adjetivo, pessoal, que foi? Tudo bem? Adjetivo é uma palavra que caracteriza ou qualifica um substantivo, né? Estabelece, indica uma qualidade, indica um estado, indica um atributo, indica uma série de coisas relacionadas ao substantivo. O que são conceitos, pessoal, que aparecem na nossa banca, que a gente vai ter que dar uma olhada, pessoal? Primeiro, talvez, o mais importante conceito, vou começar por ele, é o chamado adjetivo de relação. Adjetivo de relação. Essa classe é o que eles mais cobram, Marcelo? Sem dúvida nenhuma. Isso é o que mais aparece. Qual é um adjetivo de relação, qual não é um adjetivo de relação, se trata de um adjetivo de relação. Essa é a maneira direta de cobrar. A maneira indireta de cobrar a mesma coisa. Se aceita ou não aceita superlativo e se pode ou não pode ser anteposto. Tudo isso é adjetivo de relação. Quando eu pergunto em qual alternativa o adjetivo não pode ser anteposto, eles estão cobrando isso aqui. Em qual alternativa o adjetivo não aceita o grau superlativo, eles estão cobrando isso aqui. Certo? Em qual alternativa temos um adjetivo de relação, eles estão cobrando isso aqui, certo? O adjetivo de relação, pessoal, ele é chamado também de adjetivo qualificador. Desculpa, classificador. Não é qualificador, classificador. Tá? Antes da FGV, vocês lembram de ter ouvido falar disso aqui? De ser um adjetivo de relação, se tu tivesse assim as alternativas homem bonito, dia nublado, bebida importada, parede esmaltada, prédio alto. Qual é de relação? Antes da FGV, lembram de ouvir esse conceito, adjetivo de relação? Isso é muito FGV. Isso é muito FGV e é muito recorrente na FGV, muito mesmo. Por isso que eu tenho visto, pessoal, eu fico numa situação, eu tenho que aprender a fazer isso, eu não sei fazer isso, pessoal. Eu teria que saber me vender melhor. E tô falando muito sério, porque às vezes você vai conversar com um aluno, assim, chega e diz assim, ah, não quer fazer o curso de tópicos? Não, na gramática eu me garanto. Aí eu fico com muita vontade de dizer assim, cara, eu acho que não te garante. Vamos lá fazer o curso, né? Só que parece que você tá querendo tirar o dinheiro do cara. Tipo, o cara tá dizendo que não precisa do curso, não sou eu que tenho que intervir sem ser chamado, mas tipo... É isso aqui, FGV, é aquilo ali, FGV. Eu não estou aqui para falar para vocês de proparoxítona, são todas acentuadas. É a questão do importância, ou alguém te conta ou não tem o que fazer, pessoal. Ou alguém te conta ou não tem o que fazer, ou tu vai descobrir na hora da prova e vai ficar na dúvida. Então, é isso mesmo, tá? É isso mesmo que vai aparecer desse jeito. Quais são as características dos adjetivos de relação? Primeiro, eles têm valor objetivo. Depois eu dou exemplos. Tem valor objetivo. Eles não expressam opinião. Eles têm valor objetivo. Tudo bem? Segunda coisa, pessoal, eu vou colocar aqui geralmente, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer essa derivação direta. Geralmente... é derivado por sufixação de um substantivo. Geralmente é derivado por sufixação de um substantivo. Terceira coisa, sempre posposto. Sempre posposto. O que significa posposto? Eu vou colocar sempre posposto ao substantivo para garantir, né? Posposto aqui, prof, ao substantivo.
que ele estará acompanhando. Ele vem sempre depois do substantivo, ele não aceita anteposição, tá? E aqui, assim, ó, pessoal, tem que aceitar o que eu vou dizer pra vocês. Eu sei que eu vou dar exemplos e vai ter gente que vai pensar o quê? Mas eu consigo antepor. Não acho assim, então. Beleza, tu pode conseguir dando uma forçada, mas eles consideram objetivamente que não dá pra ser anteposto. Eles perguntam qual adjetivo não pode ser anteposto e eles consideram que é o adjetivo de relação. E que mais, pessoal? Não aceita superlativo. A não ser forçando a barra. Como é que é o superlativo habitual dos adjetivos, pessoal? Belo? Belíssimo. Lindo? Lindíssimo. Lindíssimo. Distante? É isso, é a mesma coisa, não tenho medo. Distante? Distantíssimo. Radiante? Radiantíssimo. Louvável? Louvabilíssimo. É esse íssimo final. Eles não aceitam esse íssimo final. Não aceitar o superlativo é não aceitar este íssimo, certo? Então, na verdade, pessoal, o que nós teríamos é assim, ó. Essas duas são as características essenciais e essas duas são as coisas que são mais cobradas. Entenderam o que eu estou dizendo para vocês? O adjetivo de relação, ele tem valor adjetivo e vem por derivação de um substantivo. Esse é o tradicional. O que isso acarreta? Ele vem sempre posposto, não pode ser anteposto e ele não aceita grau superlativo, a não ser que tu dê uma forçada de barra. Certo? Então, olhem só, pessoal. Se eu digo para vocês assim, ó... Eu adoro essas aulas como a de hoje, pessoal. Eu sei que é meio tenso, mas eu gosto de dar aulas como a de hoje. Uhum. Comprei um vinho chileno. Sublinha chileno. Isso é um adjetivo de relação. Enxergam? E não tem vinho chileníssimo. Isso. Chileníssimo? Chileníssimo. Não, tem vinho chilentíssimo. Não, são várias coisas. Quer ver? Vamos ver um por um desses aqui, pessoal. Quer ver? Vamos ver um por um desses aqui. Tem valor objetivo? Um vinho ser chileno não é uma questão de opinião, é uma constatação, uma classificação. Chileno é proveniente do Chile. Não se trata de uma questão de opinião. Se eu pego, compro pra ti e digo assim, vinho chileno, te trago um vinho chileno, trouxe um vinho pra gente tomar, que vinho? Um vinho chileno. Aí eu te mostro, não é chileno. Eu digo, é. Pra mim não é. Só porque foi produzido em Santiago? Isso. É. Não, independe de opinião, tu não pode opinar se ele é chileno ou se ele não é chileno. Ser chileno é um dado objetivo sobre o vinho. É diferente de dizer um vinho maravilhoso. Um vinho forte. Um vinho, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Então aqui, primeiro, é um dado objetivo. Vem derivado de um substantivo por sufixação, sim ou não? Sim. Neste caso, de maneira bem clara. Chileno vem de quê? Chile. Beleza. Aceita superlativo, pessoal? Um vinho chileníssimo? Não. Pois é, até... prof, eu consigo. Mas só forçando a barra para dizer assim, que ele é muito tipicamente chileno. Porque chileno é quem é proveniente do Chile. Não tem mais chileno e menos chileno. Entendem? Veio do Chile, é chileno. Tu não tem como ser chileninho, chileno, chileníssimo. Tu tem como vir do Chile ou não vir do Chile. Tu é fácil, quase me enganei. E não pode ser anteposto. Não dá para ser, comprei um chileno vinho. Então eu comprei um vinho chileno. Certo? Isso aqui é um adjetivo de relação. Ele tem que obedecer essas quatro, tipo assim, tem que ser objetivo. Cara, ele tem que ser objetivo. Ponto. Essa seria a grande característica do adjetivo de relação. Ele é um adjetivo de valor objetivo e classificador. Só que eu acho que a gente fica um pouco tenso na hora de dizer se ele é ou se ele não é. Então tu faz esse outro teste aqui para ver se ele é ou se ele não é derivado de um substantivo. Geralmente é, vai aparecer um que outro que não é, tá? E por ser de relação, ele não pode ser posposto. Isso aqui seria uma consequência de ele... anteposto. Isso é uma consequência de ele ser relacional.
E por ser de relação, ele não aceita o superlativo. Por que ele não aceita o superlativo? Porque ele tem valor objetivo. Se ele tem valor objetivo, não tem como ser mais ou menos alguma coisa. Entende? É simplesmente isso. Nós usamos só figuradamente isso, né? Concordam? Se tu chega e diz assim, o Paulo é argentino, e alguém diz o quê? Não, ele não é argentino, ele é muito argentino. A gente usa isso figuradamente para querer dizer que a pessoa é um protótipo de argentino, né? Que ele é argentino em todos. Mas não faz sentido. Argentina é quem é proveniente da Argentina e ponto. Não interessa se a pessoa parece mais ou menos argentina. Certo? Entenderam qual é a lógica, pessoal? Sim ou não? Sim? Se eu digo a energia nuclear é perigosa. Anota aí. A energia nuclear é perigosa. Qual dos dois vocês acham que eu vou querer classificar como sendo de relação? Nuclear. Enxergariam que é de relação ou acham que não? Olha assim, não, mas sempre assim, e vocês vão ver como aparece na prova, tendo bem estabelecido o conceito de adjetivo de relação, fica muito fácil, porque os outros claramente não são de relação e claramente aceitam um superlativo. Claramente, tipo assim, perigoso, perigosíssimo, não é de relação. Entendem? Belo, belíssimo, não é de relação. Novo, novíssimo, não é de relação. Alto, altíssimo, não é de relação. Nuclear, nuclearíssimo. Não fica bom, né? É só um teste a mais. Vocês vão ver que 4 aceitam com clareza e 1 trava. O que trava é sempre o de relação. Essa é uma característica muito importante, a questão do superlativo. Quer ver? Nuclear é um valor objetivo? O que é nuclear? Referente ao núcleo. Referente ao núcleo. É energia referente ao núcleo nuclear. Certo? Tudo bem. Vem derivado de um determinado substantivo, sim ou não? De quê? Núcleo. Tem que estar posposto? A frase não ficaria boa com a nuclear na energia é perigosa. Concordam? Aceita superlativo? O que é referente ao núcleo é nuclear. Não tem como ser mais nuclear ou menos nuclear. Entendem? Ou é nuclear ou não é nuclear. Então não teria como ser nuclearíssimo. Mais nuclear do que um outro. Fala tu, Yane. Pra banca, sim. Eu não sei te dizer. Mas não faz sentido mesmo. Acho que não, Tuiane. Não, era o meu medo. O meu medo era justamente esse, por isso que eu fiz a ressalva. Prof, mas eu consigo. A gente sempre contém gente muito hábil. A gente sempre consegue. Não, mas é que eu acho um pouco duro dizer assim, não pode. É que se vocês lessem gramática, vocês iam ficar apavorados, pessoal, apavorados, assim. Tipo, gramáticos dizem categoricamente que tal estrutura é completamente inadequada. Tu olha e diz, mas por que será? E deu, é isso. Para eles é completamente inadequada e a gramática é normativa. Então isso aqui é uma definição do adjetivo de relação, não pode ser anteposto, tanto que é exatamente com essa nomenclatura que ele aparece na prova. Tranquilo isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim? Então não é de relação. A manifestação coletiva. Tá com sono, Mari? Eu não me culpo nem um pouco, Mari. Porque pra quem não sabe, assim, depois eu debocho da Mari, às 4 horas da manhã, a Mari postou no Instagram uma foto dela tomando uma cerveja no Ocidente. Ninguém põe o despertador para as 4 para postar uma fotinho, né? Ou tu tava lá ou tu tava voltando de lá. Daí a minha esposa, quando acordou, a Mari, a nossa amiga, disse, a Mari não vai hoje, ela tava no Ocidente de madrugada. Eu disse, a Mari vai. Ela vai virada, mas ela vai. Eu tenho certeza que ela vai. A manifestação coletiva surtiu efeito. E eu sou tão ingênuo que ela disse assim, prof, eu não sei se eu vou poder ir na aula, porque é aniversário da minha namorada e coisa e tal. Mas não era hoje. Então essa é outra festa. Ela estava falando da aula da outra semana ainda. Hoje é normal. Tipo, hoje saiu, voltou às 4, normal. É o esquema. A manifestação... É o esquenta. A manifestação
coletiva surtiu efeito. A manifestação coletiva surgiu efeito. Coletiva é um substantivo, é um adjetivo de relação? Sim. Tem valor objetivo? Sim. O que é coletivo? Com mais de uma pessoa, com mais de um item referente à coletividade. Sim ou não? Sim. Vem de um substantivo por derivação sufixal? De qual? Colê? Colê. Não colê. Colê não há. Estou induzindo. Colê. Coleção. Mais de um. Coleção. Coletivo. Existe uma coisa que seja coletivíssima? Mais que coletivo? Coletivíssima? Sim ou não? Não. Referente à coletividade já é coletivo. Poderia ser a coletiva manifestação surtiu efeito? Não. Então isso aqui é um adjetivo de relação. Anota aí, Thaís. Anota aí. É tipo política brasileira. Mesma coisa. Mesma coisa. Uma política não tem como ser brasileiríssima. Nem a brasileira política. Aí mudaria a classe das palavras, se fosse o caso. Né? Aí seria a brasileira como substantivo e política como adjetivo. Mas seria também um outro exemplo. A tragédia shakespeariana. Shakespeariana é relativa ao Shakespeare. Não tem como ser shakespearianíssima, nem shakespeariana tragédia. Tá? E isso assim, pessoal, eu respondi para o Tuiane, mas de maneira bem, estava brincando, mas estava falando sério. Para a FGV não pode antepor. O adjetivo de relação é aquele que não pode ser anteposto. E agora eu acho que já vai fazer mais sentido o que eu perguntei para vocês. Eles perguntam se é um adjetivo de relação. É uma maneira de perguntar. Segunda, se pode ser anteposto, sem citar o de relação. Eles perguntam qual não pode ser anteposto. O que não pode ser anteposto é o de relação. Terceira pergunta que eles podem fazer, qual? Qual não aceita o grau superlativo? Eles também estão te perguntando qual é o de relação. São 3 maneiras de te perguntar a mesma coisa. O de relação é o que tem valor objetivo, o de relação é o que não aceita anteposição e o de relação é o que não aceita grau superlativo. Fechou? E os demais todos, como é que são chamados, pessoal? Esse aqui é o adjetivo relacional ou de relação. E os demais? Modal. É adjetivo qualificador ou modalizador. Modal. Isso aí, modal. Vou botar. Não adianta. Eu conheço as pessoas. Adjetivo. Tuiane, olha pra cá. Política brasileira. Se tu inverter, brasileira vira substantivo e política vira adjetivo. A brasileira política foi visitar a Europa. Aí é uma mulher brasileira, uma pessoa brasileira, e esta pessoa tem a característica de ser política. Aí não é que... viu como não é um adjetivo relacional? É, porque quando tu antepõe, ele inclusive deixa de ser adjetivo. Ele vai passar a pertencer a uma outra classe. Entendem? O homem brasileiro. Brasileiro é um adjetivo de relação. O brasileiro, homem. O homem está agindo como se fosse substantivo. Não mudaria de classe na inversão. Isso, na inversão não muda de classe. Se eu chego para ti e digo assim, o abajur novo estava sobre a mesa. O novo abajur estava sobre a mesa. Abajur segue sendo substantivo, novo segue sendo a característica. Pode ser anteposto, segue adjetivo, aceita superlativo, abajur novíssimo, novíssimo abajur, não é de relação. Aí ele é qualificador ou modalizador. Tá? Mas é que depois eu vou falar disso ainda, sobre inversão e classe. A gente ainda chega lá, tá? Adjetivo qualificador ou adjetivo modalizador? Modalizador. Adjetivo qualificador ou adjetivo modalizador, tá? Qual é a característica do qualificador ou do modalizador, pessoal? Valor objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Tem valor subjetivo, valor opinativo. Opinativo. Ainda quando parece não ter, né, pessoal? Grande é opinativo ou não? Gordo?
Bonito. Sim, até em relação a Gisele Bündchen. Até em relação a uma casa de 1.000 metros quadrados. Ele mora numa casa grande, isso é uma questão opinativa. Eu posso dizer, não, pra mim grande só a partir de 1.800. 1.000 metros lá, só na minha zona tem umas 8, 9, né? Eu acho uma casa média. Então tem um valor subjetivo, tem um determinado valor que é um valor subjetivo, tá? Aceita, superlativo. Aceita, superlativo. O que é o superlativo? Íssimo. Aceita o superlativo, aceita o íssimo, novo, novíssimo, grande, grandíssimo, notável, notabilíssimo, tem algumas adaptações, mas aceita. E pode ser anteposto ou não pode? Pode ser anteposto. Pode ser anteposto. Mesmo que eventualmente mude o sentido. Mesmo que eventualmente mude o sentido. Ele aceita a anteposição. Não muda a classe. Ele pode eventualmente mudar o sentido da frase. Certo? Como homem grande, grande homem. Depois eu mostro pra vocês. Mas nessa mesma situação. Tá? Tranquilo, pessoal? Então se eu digo assim, ó. Vou colocar essa frase que eu falei. O abajur novo está sobre a mesa. O abajur novo está sobre a mesa. O que é novo? Não há nenhuma dúvida de que seja o abajur. Esta nem era uma questão. É o abajur. A questão é um adjetivo de relação ou é um adjetivo qualificador? Qualificador, qualificador, tá? Aceita grau superlativo, pessoal, sim ou não? Sim, assim como tem novo, poderia ser o que, pessoal? Adjetivo novíssimo. Estão cansados já, pessoal? Acho fim de picado, estar enganado. Novíssimo poderia ser anteposto? Sim, poderia ser o que, pessoal? O novo abajur. O novo abajur está sobre a mesa. Tudo bem? Pode ser anteposto, então garante que é qualificador, aceita grau superlativo, garante que é qualificador. Fechou? Até aqui, pessoal, como? Bem? Isto aqui, de toda a parte de classes, é o mais importante, assim como a proparoxítona eventual, que é a paroxítona terminada de tom crescente, é o mais importante. Desculpa, Fernanda. É o mais importante de toda a acentuação, tá? Eu tô dando para vocês tudo que eu acho importante, mas eu diria que isso aqui é o mais importante. Tranquilo? Uma pergunta para vocês. A anteposição do termo novo ao termo abajur muda a classe de novo? Não. Sim ou não? Não. Muda o sentido da frase? Sim ou não? Aqui, é novo e abajur. Muda a classe? Não. Muda o sentido? Não. O novo abajur, o abajur é novo, o abajur novo, o abajur é novo. Em ambos eu estou nomeando pelo abajur e estou qualificando pelo novo. Nunca vai mudar não. Não. Calma, esse é só um primeiro passo. Tá? Não é nunca é muito forte. Várias vezes sim, eu quero só fazer uma constatação. Nesta frase, não mudou a classe, segue sendo adjetivo, nós nem estamos debatendo o fato de ele ser qualificador ou de ele ser relacional, tá? E não mudou o sentido. Aqui é tudo bem? Sim ou não? Tá? Fala, meu cara. A classe, tipo, é como naquele exemplo, a mulher grande, a grande menor? Não. Nesse caso muda o sentido, mas não a classe. Já vou mostrar. Eu vou mostrar pra vocês onde é que muda só o sentido e onde é que muda também a classe, tá? O quê? O quê? A classe? Aham, é. Tu fez essa, né?
Ah, tá perguntando, tu fez a do turco barbeiro? A do barbeiro turco. É, não, é isso. Anota aí, pessoal, eu vou colocar assim, ó, uma observaçãozinha. Oi. Mudança de ordem do que? Substantivo e adjetivo pode mudar o sentido. Pode mudar o sentido. Tudo bem? Então, olha só. O que seria, pessoal, se eu digo assim, ó, o homem pobre dormia na rua. O homem pobre dormia na rua. O homem pobre dormia na rua. Qual é o substantivo, pessoal, na dupla substantivo adjetivo que nós temos aqui? Qual é o substantivo? Homem. Substantivo, está nomeando alguém. Qual é o adjetivo? Pobre. Adjetivo. Que está caracterizando o homem. O que é o homem pobre? É sem dinheiro. Inclusive, eu poderia eventualmente substituir o adjetivo pobre nesta frase pela locução adjetiva sem dinheiro? Sim, globalmente eu manteria o dinheiro. Eu manteria o sentido e sem dinheiro seria uma locução adjetiva. Não seria preposição de, mas seria uma outra preposição usada para caracterizar. Então aqui é sem dinheiro. Sem dinheiro. O que eu vou escrever agora? Adivinha assim, mediunicamente. O pobre homem foi abandonado pela família. Qual é o adjetivo e qual é o substantivo na dupla pobre homem? O que vocês acham que é o substantivo? Segue sendo homem. Eu não estou qualificando um pobre como sendo homem, eu estou qualificando o homem como sendo pobre, ainda que esteja anteposto. Pobre segue sendo adjetivo, homem segue sendo substantivo. O que é pobre aí? Vocês acham que aí é sem dinheiro? Vocês nunca ouviram uma brincadeira? Brincadeira não, assim, mas é uma expressão que eu não sei se é da minha família, mas eu já ouvi mais de uma vez. Tipo assim, pobre menino rico. Querendo dizer que o pobre anterior não dizia respeito a dinheiro. Pobre menino rico é coitado do menino rico. Digno de pena, menino rico, né? O segundo rico tem valor de quê? De dinheiro. E o pobre anterior? De coitado. Agora se eu digo assim, ó, é um rico menino pobre. Fulaninho é um rico do menino pobre. Aí ele é um amor, coisa mais querida. O rico é de riquinho, não é de riqueza. Vocês usam ainda riquinho? Ainda se usa? Coisa mais riquinha. Na minha casa se usava muito. E o pobre posterior, aí está no contexto de falta de dinheiro. Então aqui pobre, pessoal, seria alguma coisa como digno de pena. Digno de pena, digno de piedade. Tá? Então, respondendo a pergunta que o Renato fez, mudou a classe ou manteve a classe? Manteve a classe, certo? Manteve a classe. Mudou o sentido ou manteve o sentido? Mudou o sentido. Certamente, entre essas duas frases, muda o sentido. Posso ver mais uma coisa só? Aí a gente acaba. Aí vocês têm todo sábado para se divertir, pessoal. Sair, dançar... Ver gente.
Vamos lá. Aí o superlativo é paupérrimo, né, professor? Paupérrimo, hã? Não é pobríssimo. É paupérrimo o superlativo, não é pobríssimo. Superlativo de pobre é paupérrimo. Já tinha ouvido? Não. Sim. Mas serve pro caso também do digno de pena. Como assim? Vai para o superlativo, aquele pobre no outro sentido. Não, acho que poderia ser. O paupérrimo homem foi abandonado. Seria mais estranho. Acho que não. Acho que sim. Mas igualmente é muito pobre. Aquele o pobre é que muda a conotação. Isso é o superlativo absoluto erudito. Tem várias palavras assim. Muito simpático. Simpaticíssimo, não é simpatiquíssimo. Muito negro. Nigérrimo. Não é negríssimo. Muito magro. Macérrimo. Macérrimo. Muito magro é macérrimo. Muito doce. Dulcíssimo. Dulce. Dulcíssimo. Muito amargo. Amaríssimo. Amaríssimo. Né? E por aí vai. Pessoal, observação 2. Anota aí. A mudança de ordem. Mudança de ordem do que? Do substantivo e do adjetivo pode mudar a classe dos termos. Qual foi a que tu falou, Anitta? Que eu não me lembro. Barbeiro turco. O barbeiro turco é fantástico. O barbeiro turco é fantástico. Qual é o substantivo e o adjetivo na dupla barbeiro e turco? Barbeiro é substantivo, eu estou nomeando o cara como sendo barbeiro, substantivo, e eu estou caracterizando como turco. Turco é adjetivo. Relacional, Tuiânio. Aqui. E aqui é bem o caso que a gente tinha falado. Quando antepuser, vai mudar. Não é um que pode ser anteposto. Aí muda a classe, deixa de ser adjetivo, então não é passível de anteposição. O barbeiro turco. Barbeiro é ele, turco é a origem dele. Um barbeiro não tem como ser turquíssimo. Concordam? Beleza. Se eu invertesse a ordem, pessoal. Se eu digo o turco barbeiro... O turco barbeiro destruiu o meu cabelo. O turco barbeiro destruiu o meu cabelo. Qual é o substantivo? Eu o estou chamando de barbeiro ou de turco? Turco. Turco é o substantivo. E barbeiro é o adjetivo. Certo? E o turco que é barbeiro. O turco que é barbeiro. Na primeira é o barbeiro que é turco e na segunda é o turco que é barbeiro. Já nessa aqui, o homem que é pobre. Nas duas. Não é o pobre que é homem e o homem que é pobre. Mas, sim, assim, essa cara de vocês eu super entendo, tá? Mas assim, só pra gente fechar, sei que tem uns aqui que estão morrendo de sono, mas eu não tô nem aí. Funciona assim, ó. É frase pra frase. É frase pra frase. Se eu digo assim, ó, o pobre homem foi abandonado pela família, certamente eu estou dizendo que ele é digno de pena. Agora, se eu digo, o pobre homem sofre mais que a pobre mulher. O ser pobre do sexo masculino sofre mais do que o ser pobre do sexo feminino. Aí poderia um virar substantivo e o outro adjetivo. É frase para frase. Já leram Memórias Póstumas de Brás Cubas? Parem de se mexer, relaxa, já vou acabar, olhem para mim. Memórias Póstumas de Brás Cubas, na introdução, o que diz o Machado? O que diz o Machado? Não, o que diz o Brás Cubas? Ele diz, eu não sou um autor defunto, e sim um defunto autor. O que ele quer dizer com isso? Eu não sou um autor, um escritor morto.
Eu sou um morto que se tornou escritor. Ele muda a classe gramatical das palavras. Eu não sou um autor defunto. Eu sou um defunto autor. Eu não sou um escritor na condição de morto. Eu sou um morto que se tornou escritor. Certo? Era isso por hoje, tá, pessoal? Valeu, tchau vocês, até mais. Muito obrigado.